Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né? Quero mais uma vez agradecer hoje, principalmente ao nosso patrocinador principal, é a AWS, e já puxando esse agradecimento, também apresentar para vocês a Ana, que gentilmente também tem sempre apoiado aí nosso user group, o AWS User Group de Goiânia, do Brasil e tudo mais. Ela é Developer Advocate aí do nosso Brasil, né? Ainda, então, Ana, muito obrigado, tá? Mais uma vez, sempre pelo apoio, por estar aí à disposição da gente. E fica à vontade, agora o palco é todo dela aí. Obrigado, tá? Fica à vontade. Obrigada, Paiva, obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, que veio aí hoje na quinta-feira. Eu estou super feliz que eu saí do Sul e vim para cá com um clima bem mais ameno, então, felicidades. Eu resolvi fazer uma apresentação meio nível hard pro apresentador. Eu vou fazer um live coding, então eu não sei, tem como projetar na tela aqui? Ah, tá. Então, se vocês quiserem chegar mais perto, são todos bem-vindos. Mas beleza, então. Hoje eu vou falar rapidamente sobre como criar uma aplicação full stack na AWS. Existem várias formas de criar aplicações full stack na AWS, mas eu vou falar de uma forma que a ideia ela é ser simples e abstrair todos aqueles serviços que estão por trás, que ninguém conhece todos, eu inclusive. Então, a gente tem vários componentes envolvidos numa aplicação full stack. A gente tem os nossos dados que precisam ser modelados, precisam estar persistidos no banco de dados. A gente precisa ter uma API que nos dá acesso a esses dados também. A gente tem a autenticação dos nossos usuários, gerenciar todos esses usuários, cadastro, troca de senhas, autenticação de 2 fatores e também a autorização, que é o que cada um deles pode fazer. Vou deixar o microfone mais perto, obrigada. Outro ponto de uma aplicação full stack é o front-end, que é o que o usuário final da nossa aplicação vê. Então, a gente tem aí os componentes de UI, a hospedagem dessa aplicação também, responsividade, todas essas coisas. Temos arquivos que podem ser os arquivos da aplicação em si, os arquivos que foram enviados pelos nossos usuários, então uma foto de perfil, ou se eu estou criando um álbum de fotos, qualquer coisa assim. E, por fim, o deploy. Então, a gente quer ter todas essas funcionalidades e fazer o deploy delas na nuvem para ter alta disponibilidade, escalabilidade e todas essas vantagens que a gente já conhece. A AWS hoje conta com mais de 200 serviços. Eu, que trabalho na AWS já há 2 anos, não conheço nem metade deles. Então, eu acho que não é de se esperar que todo mundo conheça. E cria-se esse problema de, nossa, eu preciso de um banco de dados, o que eu vou escolher? Eu vou usar o RDS, eu vou usar o Dynamo, tem um banco de dados de grafo. Tem muitas opções e isso gera uma certa dificuldade no desenvolvimento da aplicação e uma paralisia da gente enquanto está querendo desenvolver. O Amplify é um conjunto de ferramentas e serviços e bibliotecas open source também, que procuram abstrair os serviços da AWS que estão por trás de funcionalidades específicas e fazer com que a gente possa focar no desenvolvimento da nossa aplicação em si. Então, a ideia é que a gente tem uma ferramenta que torna super fácil, a gente consegue em algumas horas construir uma aplicação com boas práticas, é um framework opinionado, então várias coisas ele já vai fazer por padrão ali para a gente. E eu acho que é ótimo para MVPs, para hackathons, quando a gente está querendo começar coisas novas. Então, vamos começar aí o nosso live demo. Bora lá. Que dê tudo certo, eu espero. Então, a gente tem esse sandbox aqui do Amplify e ele pode ser acessado sem necessariamente ter uma conta na AWS. É uma das poucas coisas que a gente oferece, infelizmente, até o momento, sem ter registrado uma conta na AWS. E, a partir daqui, eu posso criar o meu modelo de dados, testar ele localmente na minha máquina e, a partir do momento que eu estou satisfeito, fazer o deploy para a AWS. Daí eu vou precisar de uma conta. E tudo isso, eu esqueci de mencionar até agora, com uma interface gráfica. O Amplify também conta com uma interface de linha de comando, mas hoje a gente vai usar essa interface gráfica. A ideia também é assim, vocês desenvolveram uma aplicação
que no fim das contas precisa ser usada por um time não técnico. Então, eles conseguem ter acesso a isso também e fazer toda essa gestão da aplicação por aqui. Ninguém precisa ficar mexendo com código, nem que seja HTML, JavaScript, qualquer coisa assim. Então, a minha ideia para o modelo é replicar mais ou menos o site do evento. Então, a gente vai ter palestrantes. Oh, digitar com uma mão vai ser difícil. E os palestrantes aqui a gente coloca para cada um deles um campo. Então, eu tenho um nome, que é do tipo string, eu posso colocar aquele obrigatório. E eu também vou ter uma foto. Obrigada. Eu também vou ter uma foto, e daí para aqui eu tenho outro tipo, que é o AWS URL. Então, pode ser uma foto que está hospedada no S3 ou em algum outro lugar. Beleza. Obrigada, Cristiano. E a gente temos os palestrantes, nós, e temos as palestras. Palestra. Bom, uma palestra tem um título, ela vai ter uma descrição, ela vai ter uma data, um horário, e é isso por enquanto. E aqui eu posso selecionar diferentes tipos para os meus campos. Então, a data vai ser do tipo date, o horário vai ser do tipo time, e eu quero que tudo isso aqui seja obrigatório. Oi? Ah, é verdade. Não, mas está aqui, palestrante. Ah, sim, exatamente. Obrigada. Exatamente. Então, aqui, ó, obrigada. Eu gosto quando participa, viu, gente? A gente tem a opção aqui no Amplify Studio, que é essa interface gráfica aqui, adicionar um relacionamento entre um modelo do banco e outro. Então, aqui a gente vai adicionar um relacionamento entre a palestra e o palestrante. Então, aqui a gente pode ter uma palestra tem um palestrante, uma palestra tem vários palestrantes, ou eu também posso fazer no sentido inverso, um palestrante tem muitas palestras. Para fins de simplificação, a gente vai fazer um relacionamento aqui 1 para 1. Então, uma palestra tem um palestrante, e eu também quero que ele seja obrigatório. Beleza, então. Está feita minha modelagem de dados, eu estou feliz com ela. O próximo passo que eu posso fazer é testar isso localmente. Aqui tem uma série de comandos que eu já rodei para não abusar da sorte com Live Demo e com a conexão da internet. Mas a gente vai criar uma aplicação React, no caso desse demo, mas tem todas essas outras opções que o Amplify suporta também. Então, tanto para aplicações web quanto mobile. Instalar o Amplify CLI, isso é uma coisa que é feita só uma vez, não precisa ser feito sempre. E, por fim, fazer um pull desse sandbox com os dados que a gente modelou aqui. Eu vou pular isso aqui agora e vou simplesmente mandar fazer o deploy da nossa aplicação para fins de tempo. Mas eu consigo fazer aquele pull, ele vai baixar todo o esquema que a gente definiu lá, é um esquema GraphQL, e eu posso testar ele localmente também. O Amplify tem uma abstração para lidar com dados que se chama Data Store. Posso fazer todos esses testes local até finalmente chegar no momento em que eu quero fazer o deploy disso na AWS. Então, eu vou dar um nome para a minha aplicação. E vou escolher uma região da AWS. Ele até fala aqui quais serviços que estão por trás daqueles dados que eu criei. Então, eu tenho a AWS AppSync, que é o nosso serviço de APIs GraphQL, e eu tenho o DynamoDB, que é o nosso banco de dados não relacional. É possível também. Se der tempo, eu vou mostrar. Bom, esse passo de deploy inicial aqui, ele leva cerca de 5 minutos. Então, eu vou passar para uma outra região onde eu já tinha feito isso. Então, está aqui o app que eu deployei mais cedo na região de São Paulo. Ele tem as mesmas coisas. E aqui no console do Amplify aparecem todas as minhas aplicações. E ele é meio que dividido em duas partes. Ele tem essa parte de hospedagem. Então, depois que eu terminar o código do meu front-end, eu posso hospedar ele no GitHub ou em algum desses outros serviços de repositório de código. E fazer com que a hospedagem dele seja feita através do Amplify. Ele cria até uma pipeline de integração contínua para isso, integração e entrega contínua.
e tem o back-end em si. O back-end é o que pode ser gerenciado com essa ferramenta visual, que é o Amplify Studio. Então, a gente vai abrir aqui o Studio para esse app. E ele tem essa mesma interface do Sandbox que a gente viu mais cedo. Então, está aqui os meus dados que foram deployados e estão sendo deployados lá no outro. A ideia foi a mesma, que eu acho que eu coloquei uma bio que não tinha. E a parte legal que eu acho que dá possibilidades para pessoas não técnicas nos ajudarem com as nossas aplicações e tirar um pouco do peso da gente que está desenvolvendo é essa parte de gestão do conteúdo. Então, eu consigo criar novas palestras e novos palestrantes aqui através dessa view de administrador. Então, por exemplo, aqui a gente tem o debate que acabou de acontecer. A gente tem também as outras palestras que já tiveram e que vão ter hoje, a da Oracle, a palestra da Valéria e os palestrantes. E aqui, então, se eu quiser, por exemplo, adicionar um novo palestrante, eu posso adicionar aqui, Ana. Eu estou poupando o que eu digito aqui. Vamos ver se eu acho uma foto minha. Aqui. E daí está salvo o palestrante, e isso tudo vai ficar, se a gente puder olhar aqui também, vai estar salvo numa tabela no Dynamo. Mas quem fez tudo isso com o Amplify, tanto com a interface gráfica ou com a linha de comando do Amplify, que também pode ser usada, não precisa saber absolutamente nada de Dynamo, não precisa criar uma tabela, não precisa configurar uma tabela. Ele tem uns padrões definidos que funcionam para a maior parte dos casos e que podem ser sobrescritos depois, se eu tiver interesse em fazer isso. Tá, então, meu app está na nuvem, como é que eu faço para começar a desenvolver ele localmente? Aqui em cima tem essa parte de Local Setup Instructions. Eu vou copiar esse comando, que é o Amplify Pool. E o Amplify tem dois comandos. Eu uso o Pool para pegar o que foi atualizado na nuvem e trazer para o meu ambiente local. E eu uso o Push caso eu faça uma mudança local e queira enviar para a nuvem. Então, eu não fico presa em nenhum dos dois. Então, está aqui. Aqui é uma aplicação React que eu já criei antes e já instalei as dependências do Amplify também. E eu vou fazer esse pool. Ele vai trazer esse esquema de dados que a gente criou. Ele faz a autenticação pelo browser. Então, também não preciso criar um usuário IAM. Beleza, autenticado. E daí agora ele vai me perguntar coisas sobre o meu projeto. Eu vou usar o VS Code, JavaScript, o meu framework é React, e esses outros defaults estão bons. Ele também vai me perguntar se eu quero modificar meu back-end, eu sempre digo que sim. Então, agora ele está trazendo essas mudanças que a gente criou lá no console da AWS para a minha máquina. Então, agora a gente pode ver aqui no code. Deixa eu aumentar um pouco. A gente tem essa pasta Amplify, Backend, API, e aqui dentro vai estar o nosso esquema GraphQL com os dados que a gente criou lá. Então, não precisei nem mexer nisso, não preciso entender de GraphQL. E ele também cria os modelos em TypeScript, que é o que a gente vai usar na nossa aplicação. Então, tudo isso com alguns cliques, eu já criei um modelo de dados e já estou trazendo isso para a minha aplicação. Uma outra coisa que daí engloba a parte do front-end do Amplify, que foi lançado no fim do ano passado no reInvent, é a UI Library. Então, a gente consegue trazer componentes do Figma, que é uma ferramenta de prototipação bem usada por designers para fazer um pouco essa ponte com os desenvolvedores. Eu consigo importar esses componentes do Figma pelo Amplify. Ele vai transformar eles em componentes React. A partir disso, eu consigo fazer o bind desses componentes com os dados que estão no meu banco de dados. Então, se eu for aqui em Get Started, ele tem um template que a gente pode usar. Posso duplicar aqui.
Aqui tem meio que um Getting Started, como que eu crio nossos componentes, como usar esse arquivo. Tem as primitivas, que são botões, os campos, alerts e uma série de componentes padrão que eles fornecem. Eu já tenho um arquivo desses, em que eu modifiquei um dos componentes para ficar com uma carinha de componente de palestra, aqui, ó, que eu chamei de palestra card. Então, é esse aqui. Agora, eu quero que aquele meu projeto no Amplify use esses componentes que estão nesse arquivo. Eu vou copiar a URL do arquivo. E aqui, eu vou colocar o link para o meu arquivo do Figma. O Amplify vai pedir autorização para ter acesso ao meu arquivo do Figma. E, a partir daí, ele vai importar tanto um tema, que já estava definido nesse arquivo do Figma, quanto todos aqueles componentes. Eu posso dar uma olhada aqui. Então, por exemplo, num momento inicial, vem muita coisa, não faz tanto sentido ficar revisando, mas conforme a gente vai desenvolvendo mais aplicação e um designer fez uma mudança num dos componentes. Antes de eu importar e transformar aquilo num componente React que vai ser usado na aplicação, eu consigo ver meio que um diff de um lado a lado e falar, eu aceito ou não aceito, vou importar essas mudanças ou não. Aqui, nesse caso, a gente tem muitas e elas estão sendo importadas pela primeira vez, então não se aplica. Mas aqui está a minha biblioteca de componentes e eu tenho aqui o meu palestra card. E agora, eu acho que é uma das coisas mais legais. A gente consegue fazer o bind de elementos desse componente de interface com os dados que a gente definiu mais cedo. Então, eu quero que essa parte aqui seja o título da palestra. Palestra. Essa parte aqui vai ser a descrição. Aqui vai ser o nome do palestrante. A bio do palestrante. A foto do palestrante. Ó, o Rafael aí. E aqui eu quero que seja a data e o horário da palestra. Então, também posso fazer uma concatenação. Eu posso fazer aqui palestra.data, concatenar, as, com palestra.horário. E também posso fazer esse aqui, a descrição, ficou ok? Não sei. Ah, tem um... Bom, vamos ver. Tem um esquema que eu vou carregar a página. Quando a gente carrega os dados ali via UI e vai fazer essa visualização aqui na interface... agora rolou. Às vezes ele não carrega os dados, precisa recarregar. Não é ótimo, mas... Então, ele está trazendo até os dados que eu tenho no meu banco de dados para ver como que eles vão ficar, de fato, nesse componente. E agora eu falo, então, eu quero usar esse componente no meu código. Então, eu vou fazer um pull também lá. E agora ele vai puxar toda aquela biblioteca, aqueles componentes de UI que a gente importou do Figma como componentes React. Obrigada. Não está cansada? Estou acostumado a dizer pedestal. Então, está aqui, gerando componentes de UI. Outra coisa legal que eu não mencionei, que talvez se vocês usem o CloudFormation, vocês reconheceram um pouco essa carinha, o Amplify faz toda a gestão dos recursos que ele provisiona na AWS via CloudFormation. Então, que é a infraestrutura como código. Então, eu também posso estender para usar coisas que o Amplify não suporta também. E agora aqui a gente tem essa pasta de componente UI, com todos aqueles componentes lá, incluindo o nosso card de palestras. Tá, um passo que eu pulei aqui foi esse Initial Project Setup. Eu já fiz isso antes de começar aqui, mas a gente precisa configurar a nossa aplicação React para usar o Amplify.
Então, eu vou fazer isso no index.js. Mas ele já me dá até aqui ó, o snippet de código que eu preciso, um botão para copiar. E é só eu ir lá, então. Lei do mínimo esforço. Exatamente. Ops, não é no app, é no index. Então, pronto. Minha aplicação está configurada para usar o Amplify. E eu vou colocar em volta do meu app esse Amplify Provider, que é o que vai renderizar as coisas com aquela UI que a gente viu lá. Com todos aqueles componentes. Depois disso, ele me ensina exatamente como é que eu vou usar esse componente. Eu importo ele do UI Components e daí eu posso usar ele aqui como um componente React qualquer. O que eu quero fazer antes disso, na realidade, eu quero criar uma coleção em cima dessa palestra, porque na realidade a gente tem uma série de palestras que estão acontecendo hoje. Então eu posso fazer isso em Create Collection. Pode ser Palestra Card Collection. Aqui eu vou definir qual data source dessa coleção, então vai ser a palestra. Aqui, palestra. E eu consigo fazer várias outras coisas. Eu consigo colocar um padding aqui, eu consigo definir isso em forma de grid em vez de lista, e eu consigo, inclusive, colocar a paginação. Então, eu quero que tenha 2 por página. Então, ele vai deixar isso aqui automaticamente paginado. Então, para eu usar esse componente na minha aplicação, eu vou ter que fazer um pull de novo, porque eu criei ele depois daquele último. E vou fazer o import dele. Agora aí sim, no meu app.js. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar essa parte do meio, que é o que vem num React App normal, que a gente não vai usar. O logo também não vai ser usado. E Palestra Card Collection. Então aqui, apesar de a gente ter todas as formas também de usar o Data Store para fazer o acesso dos meus dados, então posso fazer um datastore.query e trazer todas as palestras e mostrar elas assim, eu também consigo, só com o componente React, mostrar todas essas palestras aqui. Ele, por trás dos panos, está usando o Datastore do Amplify. Meu Deus. Agora eu não sei porque que o meu npm start não está funcionando. Tem um comando dentro do código que não está startando. É o React. Qual? Mas está aparecendo? Aqui. React Script. É verdade. Eu não sou desenvolvedor. Né? Eu sou cidadão. Mas pra alguma coisa a gente serve. É esse cara aí, ó. Ele que não tá. Tá faltando ele. Deixa eu colocar as dependências de novo, vai que... Tá, se você comentar ele vai subir. Eu não tinha dado um npm install. É isso. Agora eu não... O bom de fazer live coding com pair programming é que ninguém fica travado. Um pensa no código, o outro pensa no servidor. Agora eu vou ver se vai. Obrigada. Eu originalmente programo em Java, que é muito mais seguro e não permite que esse tipo de calamidade aconteça. Mas isso é outra coisa que eu acho interessante... DevOps. Outra coisa que eu acho interessante do Amplify também é ele facilita até essa parte da programação do front-end que não é o meu forte. Tá, aqui a gente teve um problema. Ele está trazendo os dados da palestra, mas ele não está trazendo os dados do palestrante. Isso é uma coisa que eu não consegui resolver direto na UI do Amplify Studio. Na teoria aqui, como palestrante, eu teria que colocar que é o palestrante dessa palestra. Eu tentei várias formas aqui, palestrante.palestra, nada deu.
Mas a vantagem é que eu posso mudar isso direto no código também. Então, eu posso vir aqui no meu UI Component. Do Palestra Collection. E aqui, definir o palestrante. Então, se a palestra é o item, o palestrante é o item.palestrante. Cadê o meu app? Pronto, tá aí, vocês, bonitinhos, palestrantes do dia de hoje. E ainda dá tempo? Como é que a gente está de tempo? Tá no fim? É rapidinho. Eu vou colocar o Cognito, então. Aqui no Amplify Studio também, então, a gente tem várias opções. Vocês vão ver. Armazenamento de arquivos, funções, que no fim das contas são funções Lambda, APIs REST. A gente tem até uma parte de predictions, de machine learning, notificações, mas uma parte que geralmente toda aplicação tem é essa parte de autenticação. Então, eu posso, se eu já tiver alguma coisa definida no Amazon Cognito, eu posso reusar o meu user pool, já existente, ou eu posso começar do zero. Eu gosto de e-mail login, mas a gente também tem a opção de usar todos esses outros providers de login. E também posso pedir assim, um usuário vai fazer o sign-up, eu quero que ele me dê mais informações. Eu quero que ele me dê o nome completo, telefone, foto e outras coisas assim. Também posso definir políticas de senha ou simplesmente aceitar o que eles sugerem e mandar fazer o deploy. Enquanto faz o deploy, eu vou corrigir um problema que vai dar no futuro e já mostrar aqui para vocês. Então, aqui na documentação, quando fala sobre os componentes de UI, às vezes a gente quer modificar um daqueles componentes, que foi o que eu quis fazer lá. Eu não descobri na UI do Amplify Studio como que eu consigo vincular, dizer que a palestra que vai ter o bind ali, que o palestrante é o palestrante daquela palestra. Então, a gente modificou o nosso Collection Component, mas toda vez que eu der um pull, ele vai ser sobrescrito com o que já está lá. Então, eles sugerem, aqui, Modify Generated Code, que a gente copie o nosso próprio componente de UI, salve com outro nome, e daí ele não vai mais ser sobrescrito quando acontecer um pull. Então, eu vou fazer isso enquanto faz o deploy da autenticação. Então, a ideia é só duplicar esses dois arquivos aqui. Eu vou chamar de 2. Eu imagino que tenha um jeito e que eu não soube fazer, ou que logo vai ter, porque eu fiz um demo sobre o Amplify Studio uns 2 meses atrás e já melhoraram algumas coisas. 2. Bom, eu preciso mudar aqui o nome também, quando a gente está exportando ele para 2. Eu, pessoalmente, o que eu faria é deletar o que está no estúdio e manter esse daí, mas, enfim. E daí eu também preciso colocar ele aqui. Mas eu achei legal porque eu fiquei quebrando a cabeça, tipo, não vai dar para fazer, eu vou ter que percorrer todas as palestras para daí poder pegar o palestrante em vez de poder usar o componente de collection, mas deu para sobrescrever ele também. Bom, e daí na parte do import a gente importa o 2. E espero que seja isso. Eu tenho um outro app que tem autenticação, mas vamos ver se rola. Vocês têm mais alguma dúvida enquanto isso?
Eu não sei se um live coding foi o melhor, assim, para esse ambiente, mas o Amplify é bem legal, acho que vale dar uma brincada. E depois que a gente adiciona a autenticação, a gente consegue também adicionar usuários que vão ter acesso só a essa parte aqui. E eu consigo colocar em vários níveis. Então, eu consigo ter um usuário que vai poder gerenciar os dados, por exemplo, adicionar novas entradas no banco de dados, mas que não vai conseguir criar novos recursos na AWS. Então, tem essa granularidade também. E com a autenticação, a gente também consegue ter a granularidade no próprio esquema do banco de dados que a gente criou. Então, eu posso ter a nível de owner, só quem criou aquela entrada no banco de dados vai poder ver ela. Eu posso ter a nível de usuário autenticado, a nível de usuário que não está autenticado. Então, tem várias opções. Bom, enquanto isso, eu posso voltar para os meus slides também. A primeira coisa que a gente fez foi, então, criar esse banco de dados visualmente. E, para isso, se a gente for escrever o código mesmo e não usar os components UI, que é ali que eu dei uma roubada, a gente vai usar o Data Store, que é uma abstração do Amplify para poder lidar com esses dados distribuídos. E ele trabalha tanto com dados offline, que estão só no meu celular, só no meu browser, com os dados online. Então, eu não preciso escrever um código diferente para lidar com essas duas situações. Ele vai fazer isso por mim. É super prático. E por trás dele, a gente tem 2 serviços da AWS que eu também não preciso saber absolutamente nada a respeito deles para usar o Amplify, que é o AppSync, que é o nosso serviço de APIs GraphQL, e o DynamoDB, que é um banco de dados não relacional, altamente escalável, blá, blá, blá. Para gerenciar os dados, a gente tem aquela interface do Amplify Studio, que é tipo um Content Management System, tipo um CMS, onde a gente consegue ter usuários que vão só estar adicionando dados lá, mas não vão estar, de fato, mexendo na infraestrutura que está por trás da nossa aplicação. Essa UI Library do Amplify nos dá acesso a esses componentes, a gente também nos dá acesso às primitivas que a gente pode estender e fazer o binding com os nossos dados super fácil. E agora a gente está na parte de autenticação, que por trás dos panos vai usar o Amazon Cognito. Então a gente vai ter sign-up, login de usuários, podemos ter autenticação de 2 fatores, resetar a senha, tudo isso sem a gente se preocupar, porque essa geralmente é uma parte que todas as aplicações têm e é bem chatinha de implementar. Então foi aqui, terminou o deploy. E, de novo, que nem ele faz... por exemplo, aqui eu não cheguei a mostrar para vocês, mas com os dados ele tem os snippets de código também. No teu código JavaScript, tu quer salvar um novo palestrante. Então, tá aqui, vai importar o Data Store. Não diz nada sobre AppSync, nem sobre DynamoDB. E vou salvar ele assim. Na parte de autenticação, ainda não está tão bonitinho, ele me manda ler a documentação. Mas vai ser só uma linha que a gente vai mexer. Então, a gente vai usar um componente de UI para autenticação. A gente já importou essa biblioteca do UI React. E a gente vai precisar só desse with Authenticator. Então, a gente vai deixar o nosso app com o with Authenticator. E, a partir disso, para acessar a aplicação, uma pessoa vai precisar estar autenticada. Então, deixa eu copiar esse import. Obrigada. Então, eu vou importar o with Authenticator, que vem, inclusive, da lib de componente UI do React. E a única coisa que eu preciso fazer é fazer o export do meu app com o with Authenticator em volta. Aí, eu não fiz um pull também, né? Detalhe. Só um instantinho. Para, no meu projeto local, ele pegar a autenticação que a gente não tem, né? Então, se eu der um Amplify Status, ele vai falar todas as funcionalidades que eu tenho agora localmente. Então, eu tenho só a API. Então, agora eu vou dar um pull e ele vai trazer também a parte de autenticação.
Então, ele regera os componentes de UI, por isso que eu fiz aquela gambiarra lá de copiar o componente. Ó, e ele trouxe a autenticação para a gente. Só tem uma coisinha aqui que ele sobrescreveu e que eu vou precisar ignorar. Mas eu abro aqui. Que é nessa parte aqui, ele deletou de novo o meu Palestra Collection 2. Então, beleza. Agora, se eu der um npm start, a gente vai precisar de um login gerenciado via o Amazon Cognito para poder acessar a aplicação. Então, está aqui a tela de login. Eu posso criar uma conta. Opa. Quase que eu mostro a minha senha. Eu vou receber um código por e-mail. Outra coisa boa, né? Porque todo mundo odeia quando alguém cria uma conta com o nosso e-mail indevidamente. Então, vamos ver. Várias coisas que não são relacionadas com isso. Será que eu digitei meu e-mail certo? Não costuma ir, ó, mais cedo eu recebi um. Eu posso criar o usuário também aqui do lado do estúdio, né? Então, User Management. Meu e-mail está certo. Diz o Cristiano que está no spam, vamos ver. Está no spam. Foi pago para isso. Bom, tá aqui então. Agora eu precisei autenticar para poder ter acesso à minha aplicação. Aqui nos componentes tem várias outras coisas. Tem navbar que eu consigo adicionar, tem footer, tem menu. Então eu consigo montar toda a UI da aplicação completa. E a partir do momento que a gente adicionou a autenticação também, os meus dados eu consigo limitar para usuários logados. Então, consigo colocar aqui uma regra de autenticação via o pool de users do Cognito. Então, qualquer usuário logado pode fazer todas essas operações. Ou qualquer usuário que criou essa palestra ou esse palestrante, que daí pode atualizar. Então, daí me dá todo esse nível de acesso mais granular. E, por fim, que não vai dar tempo de mostrar aqui para vocês, mas caso vocês tenham interesse, é possível estender uma aplicação que foi criada com Amplify, tanto via CLI quanto Amplify Studio, com armazenamento de arquivos via S3, que também tem todas aquelas opções de granularidade a nível do usuário que podem ser adicionadas, funções, onde por trás a gente tem as funções da AWS Lambda, predições, que é algum dos serviços de inteligência artificial e machine learning, que eu nem sei, mas isso que eu acho que é legal. Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, eu não estou pensando em qual dos trocentos serviços da AWS eu quero usar. Eu estou pensando que eu preciso de armazenamento de arquivos, eu preciso de um banco de dados, eu preciso de geolocalização. Então, é uma forma super legal de abstrair isso, não precisar conhecer a fundo aquelas coisas. O Amplify tem bibliotecas para esses frameworks de JavaScript, para Android, para React Native, para Flutter, para iOS. Então, posso desenvolver toda uma aplicação sem precisar conhecer a fundo os serviços que estão por trás dela. Aqui tem um survey, se vocês quiserem me avaliar, e ganhar, acho que $10 de crédito na AWS. Então, nada como uma motivação financeira para receber uma avaliação. Mas a avaliação não precisa necessariamente ser positiva, gente. Sejam sinceros. Feedbacks são bem-vindos. Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram responder. Quem tiver online pode responder também. E espero que vocês usem os créditos para testar o Amplify. Bastante coisa deles também faz parte do Free Tier. Mas eu acho que é uma ferramenta super legal. Quero criar uma aplicaçãozinha rápida, não quero pensar muito. Obviamente, existem outras 500 formas de fazer a mesma coisa, mas tá aí mais uma delas. Era isso, então. Obrigada. Obrigada, Cristiano.
Se não fosse ele, eu acho que talvez teria travado ali naquela hora da apresentação. Hein? Ana, muito obrigado, Ana. Palestra sensacional. Não vou falar nada da participação do tripé, porque foi incrível. Sim, você foi maravilhoso, maravilhoso. Deixar uma lembrança com você. Obrigada, Camiseta do evento, agendinha. Valeu, gente. Muito obrigado. Turma, alguma dúvida para Ana? Dúvida? Tá meu Twitter aí, meu e-mail é anacunha@amazon.com e eu vou ficar por aí se vocês quiserem trocar uma ideia, tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigado.